Nesse vídeo eu queria trazer aqui um setup que o nosso amigo Felipe Salgado mandou pra gente. Um setup bem interessante, tá? Porque ele utiliza aqui conceitos muito legais aqui a respeito desse indicador estocástico. Então realmente é um setup que chamou a atenção aqui que o Felipe Salgado mandou pra gente. Eu quero agradecer aí por esse setup bem legal. Então ele colocou aqui, ó, pra gente testar no dólar e foi o local onde eu achei que esse setup melhor funcionou, tá? O lado das operações é ambos, ou seja, é compra e venda. A gente vai operar na compra e na venda. E ele colocou aqui para a gente testar no Day Trade e no Swing Trade. Então aqui nessa exposição de setups, vamos aqui dizer como é que funciona esse setup, tá? A gente vai precisar do que? De um estocástico lento de 8 períodos, né? Para a gente poder fazer esse setup funcionar. E aí o interessante aqui é que quando esse estocástico está escrito aqui, né, que ele colocou para a gente, estiver abaixo do nível 30, né? Aqui, olha só. A gente vai começar a procurar por padrões de compra. Isso é bem interessante, tá? Porque não vai ser só uma condição de entrada, vão ser várias. Aqui a gente vai entender que quando o estocástico estiver abaixo de 30, a gente vai estar numa região de compra e qualquer sinal vai ser um motivo aí legal para a gente entrar, né? Qualquer sinal aí de força compradora. Então ele colocou aqui para a gente o martelo, engolfo, né? Engolfo de alta, cruzamento da média, né? Só que aí tem o que? Eu coloquei aí alguns padrões específicos aí, né? Então olha só que interessante. Tem aqui, ó, região de congestão, bem interessante. E aí o legal, né, é que aqui nas condições de venda também a gente tem que o estocástico tem que estar acima de 70, tá? E quando isso ocorrer, a gente vai começar a procurar por padrões de venda. Isso é bem interessante, né? A gente vai procurar por estrela cadente, engolfo de baixa, né, harami. Bem interessante tudo isso daí, tá? E aí, esse é o setup que a gente vai estudar hoje e mostrar aqui as estatísticas dele. Então vamos lá para o gráfico para a gente poder verificar como é que ficou as estatísticas desse setup e como é que ele funciona. Então nós estamos aqui, olha, nesse gráfico do dólar futuro, dólar fut, nos 5 minutos. E antes da gente começar a observar o funcionamento desse setup, eu gostaria de falar para vocês quais são os padrões que a gente considerou aqui para fazer uma entrada numa operação. Então a gente vai ter 5 padrões aí. Eu coloquei aqui o martelo, o doji, o hangman, o inside bar e também o engolfo aí, né? Seja de alta ou de baixa. A gente vai estar com esses 5 padrões aí e a gente vai estar observando eles conforme eles forem aparecendo, sempre com o filtro do estocástico lento, tá? E aí você pode estar se perguntando por que é que eu tenho aqui esse true range, né? É porque aí a gente não teve aí as condições de venda ditas aí, né? Não foi dito nenhum alvo, nenhum stop. Então eu tomei a liberdade aqui de colocar esse indicador True Range para a gente poder fazer o alvo da operação, tá? Eu vou ensinar a vocês como é que vai ser feito o alvo. É uma forma bem legal aí da gente estar projetando aí as nossas saídas. Então observa só, eu quero que vocês prestem atenção aqui no seguinte. O que que a gente tem aqui? Observa só que isso daqui é um inside bar, tá bom? É um inside bar isso daqui. E aí esse inside bar ele vem acompanhado aqui do estocástico lento no período 8 sobrecomprado. Ou seja, você percebe que ele estava aqui abaixo do nível 30, que é o nível que a gente marcou aqui no nosso estocástico, tá? Isso daqui é um estocástico lento, período 8. Você vê aqui as condições dele, olha só, tá? Estocástico lento, período 8. E aí a gente tem aqui duas linhas, uma linha que é de 30 e a outra que é de 70. E esse inside bar veio aqui abaixo do nível de 30, né? Então a gente entende o que a partir desse momento? Que a gente está com força compradora. Então a gente vai posicionar uma ordem de compra no rompimento da máxima desse candle e vamos observar o que vai acontecer. Perceba que ela foi atingida aqui e nesse momento a gente precisa pensar como é que vão ser projetados os nossos alvos. Então eu quero que você preste muita atenção nesse momento da forma como a gente vai projetar. Tá vendo aqui? A gente entrou, foi nesse candle aqui, certo? Mas o nosso sinal de entrada foi o inside bar. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o inside bar, que foi o nosso sinal de entrada, tá? Não é o candle de entrada não, porque a gente entrou no rompimento da máxima, né? É o nosso candle sinal, é o sinal aqui. Vamos pegar o inside bar e a gente vai ver qual era o true range dele aqui, olha só. O true range dele era 15, né? Então você vai pegar esse valor aqui, 15, tá vendo? Esse valor aqui. E para fazer o seu alvo, você tem que somar esse valor ao seu preço de entrada. Isso daí vai dar um ponto aqui, né?
aonde a gente vai ter aí essa soma. Isso vai marcar o nosso alvo. Ele vai cair mais ou menos nessa região aqui, né? Então é só você fazer os cálculos, né? A gente só precisa fazer os cálculos e obter aí os pontos aonde ele vai ser, né? Aonde a gente onde nós teremos aí o nosso stop e o nosso alvo. É só fazer o cálculo aqui com base nesse true range, diminuindo aí com base no nosso preço de entrada também. Então vamos observar como é que foi aí as nossas operações, né? Deixa eu tirar aqui. E aí a gente observa como é que ela ficou aí o andamento dela. Olha só que o nosso alvo foi atingido. Esse alvo que está com base no true range do inside bar aqui, tá? Somado ao preço de entrada, a programação está fazendo assim. E aí a gente tem aí então uma operação que deu certo aqui, né? Você vê que essa operação ela deu pra gente um resultado aí de 15 pontos, né? Praticamente, né? Ali bem próximo de 15 pontos. Então vamos continuar observando e sempre esperando aí por sinais de venda agora, porque o estocástico lento está aqui acima do nível de 70. E olha que interessante, quando a gente vê esse padrão aqui, você percebe que ele é um engolfo de baixa, né? Porque a gente tem aqui um candle verde, e logo em seguida um candle vermelho surgiu e engoliu todo o candle verde. Isso daqui pra gente é um sinal de venda, pelo simples motivo de que o estocástico lento está acima do nível de 70, né? Você bota aqui, olha só, está marcado aqui em 73, nesse exato momento aqui, tá? Então se ele perder a mínima, a gente tem que entrar na venda, que isso daí foi um engolfo de baixa. Então você percebe que a gente já analisou aqui o inside bar, e vamos pegar aqui, se for executada, o engolfo de baixa também, né? Então você percebe que ela executou aí, e aí a gente tem que fazer os nossos cálculos aqui para projetar o alvo e o stop. Então lembrando sempre que a gente vai pegar esse candle aqui que gerou o sinal da entrada, e a gente vai aqui fazer a soma e a subtração do true range, né, a partir do nosso ponto de entrada, tá? Aí você vai obter um ponto aqui para ser o nosso stop e um ponto aqui para ser o nosso alvo, com base aqui nesse true range, tá? E vamos continuar aqui e ver como é que foi o andamento dessa operação. Você percebe que a gente teve mais um ganho aqui, né? Então a gente acumulou aí duas operações seguidas com lucro. Aqui a gente teve 15 pontos e aqui a gente teve também, vamos ver aqui, 16 pontos, tá? E aí que legal esse setup, até no momento aqui está funcionando bem nas nossas observações. E vamos prestar atenção então se vão surgir mais padrões, como surgiu aqui. Olha que interessante. O que foi isso daqui, né? Isso daqui foi um inside bar, né? Você vê que ele estava abaixo. Olha que interessante, aqui abaixo de 20 estava marcado em 19, né? No caso o nosso nível aqui é 30, né? E aí o inside bar surgiu aqui nesse momento que o mercado estava aí sobrevendido, né? Sobrevendido. E aí a gente posiciona a nossa ordem de entrada aqui no rompimento da máxima do inside bar. Foi executado e a gente bota aí com base no true range do candle que gerou o sinal aqui, ó, tá? Aí olha que legal, mais um ganho, tá? Foram 3 ganhos consecutivos aqui, ó. E aí mais um ganho, esse setup é bem interessante, né? E a gente continua buscando aí por mais sinais. Aqui a gente teve um martelo, tá? Ele iria considerar isso, porém ele não perdeu aqui a mínima, né? Porém a gente ainda tem um inside bar, e o estocástico lento ele está acima aqui do nível de 70. Se ele perder essa mínima, vai ser venda, né? A gente vai ter que vender e entrar na posição vendido. Então vamos prestar atenção aqui e se concretizou isso. Aí o que a gente vai fazer? Vamos pegar o candle que gerou o nosso sinal de entrada, né? O candle anterior à nossa entrada, e a gente vai pegar o preço de venda menos o true range. Isso vai dar para a gente o alvo. Vamos pegar o preço de venda mais o true range. Isso vai dar para a gente o stop, tá? E aí você aguarda aí para ver o que houve. A gente vê que a gente foi estopado aqui, né? Essa operação deu errado depois de uma sequência de 3 operações vencedoras. Então vamos aguardar por mais padrões aí, de acordo com o que o estocástico lento no período 8 está dizendo para a gente, tá? Olha que legal isso daqui que a gente teve. Foi bem interessante, né? Você vê que aqui a gente teve um martelo, tá? Um martelo e acompanhado do estocástico lento aqui abaixo de 30, né? 29,97. Então a gente entrou na operação, projetou os alvos com base no true range, como eu disse para vocês. E aí a gente vê aqui como é que ficou, né? Olha só, deu aqui 6 pontos para a gente aí, né? Esse padrão aqui de alta,
Então vamos aqui continuar para a gente observar. E ele já vendeu aqui, né? Por que ele vendeu aqui? Isso daqui foi um martelo, mas também foi um inside bar. Então ele vendeu nesse ponto aqui com estocástico lento acima de 80. E aí você pode observar aqui que interessante também, tá? Que aí a gente teve aqui, ó, estocástico lento no período 8, abaixo do nível 30 e um martelo aqui, ó, dando o sinal de compra pra gente, dando o sinal de compra. Então a ordem no rompimento da máxima tá aí, ele executou a ordem e a gente sai com base no true range desse martelo. Isso aqui foi hoje, né? Ele deu essa operação aqui hoje e aí deu um lucro aí pra gente. Vamos ver aqui de quanto. E ele deu outra entrada aqui, ó, tá dando outra entrada, né, aqui no final. E aí terminou o dia aqui, né? E olha que interessante. Então hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, ele deu aqui, ó, 7 pontos. E deu aqui também, ó, porque isso aqui é um inside bar, né? Estocástico lento aqui, ó, abaixo de 30. E deu aqui pra gente alguns pontinhos aí, né? Operação pequenininha aí. Então interessante a gente observar todo o funcionamento desse setup, que na verdade engloba vários padrões aí em um só, né? Mas que todos aí são coordenados por esse indicador aqui. Alvos são feitos pelo true range, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver como foi as estatísticas disso daqui. E eu vou disponibilizar aí nos comentários uma regra de coloração a respeito do estocástico lento, certo? Então aqui nós temos, olha só, um gráfico de 5 minutos do dólar futuro, certo? Isso daqui esse setup, foi o gráfico de desempenho dele. Você vê que realmente ele teve um desempenho bem legal. Ele foi subindo ao longo do tempo e aí você vê como é que ele foi se desenvolvendo, tá? A gente teve aqui um período de consolidação, mas o setup ele conseguiu se manter ascendente ao longo do tempo de uma forma bem legal, né? Então se a gente olha as estatísticas, a gente vê aqui que ele teve 53% de acerto, um payoff de 1.21, o fator de lucro de 1.40. O total de operações aqui foi de 291. Então é bem interessante o funcionamento desse setup na compra e na venda, certo? Tá na compra e na venda aqui e ele funcionou muito bem. Agora no swing trade, que eu vou fazer aqui também, vou colocar aqui para a gente observar, ele funcionou muito bem só na compra, tá? Só na compra ele também funcionou no swing trade. Quando acrescenta a venda, ele funcionou também, mas na compra, só na compra ele ficou melhor, né? Então aí, olha só, nós temos aqui no dólar futuro para swing trade, tá? Swing trade, ele funcionou muito bem também esse setup aqui só na compra, tá? Ele funcionou melhor só na compra, ele teve um desenvolvimento muito legal também. Então você vê que essa ascendência aqui na curva de capital foi muito legal nos 60 minutos. Nós estamos aqui nos 60 minutos, tá? No dólar futuro. Então foi bem interessante aqui no dólar futuro. E você vê as estatísticas aqui, olha só. Chegando quase a 60% de acerto, 57, né? E aí tem o payoff aqui 1.04, o fator de lucro 1.42 e o total de operações 305 operações. Então foi um setup bem legal. Para tirar aqui a curiosidade, né? Eu vou também executar na compra e na venda para a gente poder observar como é que ele ficou operando dos dois lados aqui. E aí você vê aqui que quando a gente acrescentou a venda também, né? Operações de swing trade na compra e na venda, ele também funcionou, porém de uma maneira um pouco menos ascendente, né? Ele vinha numa ascendência muito legal, muito direcional. Aí ele entrou um pouquinho aqui na consolidação em bastante momentos, em alguns momentos aqui, né? Porém ele funcionou também, né? Porque se a gente pega uma linha reta daqui até aqui, ele veio subindo ao longo do tempo, apesar das dificuldades, tá? E vamos olhar aqui então, que a gente teve 53% de acerto, né? Você vê, ó, 1.04 o payoff, o fator de lucro 1.17, o total de operações 566 operações. E aí a gente olha aqui e vê as operações aqui, né? Como é que elas foram feitas aí, né? E o setup aí funcionando, tá? Isso aqui nos 60 minutos. Então é isso, esse era o vídeo que eu tinha para fazer hoje. Eu peço a você que curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Se você quer participar da exposição de setups, é só mandar um setup aí, qualquer setup, não precisa ser o seu. Alguma ideia que você tem, se você quer saber algum cruzamento de médias aí para ver qual a tendência do mercado, algum setup, só enviar lá na exposição de setups. E é isso daí, peço a você que curta esse vídeo e nos vemos aí no próximo vídeo do canal.